Olá, eu sou a Júlia, você está na Reflexão de Quarta. Hoje eu vou falar sobre Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse livro traz vários contos que não são baseados em fatos reais, no sentido de ela não foi falar com cada pessoa presente nesse conto e escrever a história dela, igual ela faz em Sublime as Lágrimas de Mulheres, mas são contos que acontecem diariamente com milhares de pessoas. Então aqui dentro tem 15 contos desse tipo que eu falei. Cada conto traz uma temática principal. Por exemplo, a relação entre mãe e filha, entre esposa e marido, fala sobre a esposa de um traficante, sobre prostituição, relacionamento abusivo, traumas de infância, violência, moradores de rua, suicídio. Também tem um que fala sobre alegria e alguns que eu não consegui classificar desse jeito como um tema central. Então eu vou fazer igual eu fiz no Sublime as Lágrimas de Mulheres, que foi selecionar um conto pra passar pra vocês. E claro que eu vou contar o conto de forma bem resumida, não vou ler ele inteiro aqui. Eu escolhi o conto chamado Quantos Filhos Natalina Teve. Natalina alisou carinhosamente a barriga. Ela sorriu feliz. Era a 4ª gravidez e seu primeiro filho, só seu, de homem algum, de pessoa alguma. Aquele filho ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem morrido pelo meio do caminho. Foram dados logo após e antes até do nascimento. Natalina sabia de certos chás. Várias vezes vira a mãe beber. Escutava a mãe comentar com as vizinhas. Ei, fulana, o troço desceu, e soltava uma gargalhada. Como haveria de criar mais uma criança? O que fazer quando o filho da menina nascesse? Na casa já havia tanta gente, ela, o marido e 7 crianças. E agora, teria o filho da filha? Ia tentar mais um pouco de beberagens. Se não desse certo, levaria a menina a Saprestes. Um dia, junto com outra menina mulher, que também esperava um filho, tomou um trem para mais longe ainda e respirou aliviada. Saprestes não a pegaria nunca. Natalina se pôs nua. O rapaz perguntou docemente sobre aquela barriguinha que estava crescendo. Ela, envergonhada, contou-lhe que estava esperando um filho, que ele a perdoasse, que ela havia tomado um chás. Quando acabou a falação e olhou para o Tonho, o moço chorava e ria. Abraçou Natalina e repetia, feliz, que ia ter um filho, que formaria uma família. Natalina ganhou preocupação nova. Ela não queria ficar com ninguém. Tonho chorou muito e voltou para a terra dele, sem nunca entender a recusa de Natalina diante do que ele julgava ser o modo de uma mulher ser feliz. Uma casa, um homem, um filho. Voltou levando consigo o filho que Natalina não quis. A 3ª gravidez ela também não queria. Quem quis foi o casal para quem Natalina trabalhava. A mulher queria um filho e não conseguia. Estava desesperada e envergonhada por isso. Ela e o marido já haviam conversado. Era só a empregada fazer um filho para o patrão. O filho de Natalina continuava bulindo na barriga, como se estivesse acompanhando também a busca que ela fazia na memória. Queria relembrar o caminho percorrido pelo carro. Um trajeto que não pôde ver, pois tinha os olhos vendados pelos homens que chegaram de repente ao seu barraco e a dominaram com força, perguntando-lhe pelo seu irmão. Em um dado momento, o carro parou e o que estava ao seu lado desceu. Bateu nas costas do que estava no volante e desejou-lhe bom proveito. Ao consertar o corpo para se afastar dele, ela esbarrou em algo no chão. Pressentiu que era a arma dele. O movimento foi rápido. O tiro foi certeiro e tão próximo que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu. Guardou tudo só para ela. A quem dizer? O que fazer? Só que guardou mais do que ódio. A vergonha, o pavor, a dor de ter sido violentada. Guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobrira grávida. Estava feliz e só consigo mesma. Agora, saíra da cidade fugindo do comparsa de um homem que ela havia matado. Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente, iria parir um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte. Esse foi um dos contos mais pesados desse livro, na minha opinião. Então, é um conto que facilmente a gente quer ficar julgando ela. A gente quer ficar julgando a Natalina, tanto por ela ter aberto as pernas e agora ter que aguentar, já que abriu as pernas. Tanto o fato dela não querer ter tido uma família pela primeira gravidez que ela teve, com um namorado que queria construir uma família, mas ela não queria. Também tem que ter cuidado na hora da cena do estupro, porque ela resolve manter o bebê e é o único bebê que ela resolve levar pra frente e realmente cuidar da criança. Porque, dependendo de quem leia, pode ter uma interpretação errada, do tipo, então o estupro que ela sofreu trouxe uma coisa benéfica. Tem que ter cuidado com esse tipo de pensamento, porque o estupro não traz
nada benéfico pra ninguém, tá? Só pra deixar isso bem claro. Ela decidiu criar a criança que nasceu de um futuro estupro porque ela quis, ela viu na criança talvez uma esperança de se curar do que aconteceu com ela, mas isso foi uma visão que ela teve de repente criar aquela criança como uma forma de se curar do que aconteceu, do abuso que ela sofreu. Então é um conto muito delicado, que tem que ter cuidado com certas interpretações, certos julgamentos contra a mulher. É isso. Espero que eu tenha motivado vocês a ler esse livro. Esse livro, todos os contos precisam ter uma análise humana, de não julgamento dos personagens, de uma tentativa de compreensão deles. Não é um conto pra você ficar criticando todos os personagens, são contos pra você entender a estrutura social, familiar e mental que esse indivíduo se encontra naquela situação. Então é algo mais profundo do que simplesmente sair julgando todos os personagens, porque esses personagens são reais, eles existem, e existem milhares de cada um deles. Então é muito complicado querer ficar julgando a situação alheia se você não conhece esse universo, né? Ficar julgando a dor do outro, digamos assim. Acho que era isso que eu tinha pra trazer sobre esse livro. É isso, até a próxima.